Agora a gente muda de assunto, porque terça-feira é dia de fatos da semana. Depois de um período de recesso parlamentar, a Câmara pode votar essa semana se autoriza o prosseguimento da denúncia contra o presidente Michel Temer por corrupção passiva dessa vez. Vamos dar uma olhada no VT, a gente conversa sobre isso aqui no estúdio. A sessão de votação que decidirá se autoriza o prosseguimento da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer por corrupção passiva está marcada para esta quarta-feira, mas a conclusão da análise depende da presença dos deputados no plenário. As acusações do Ministério Público contra Temer têm como base a delação premiada dos executivos da JF, controladora da JBS. Para que a denúncia seja autorizada, ao menos 342 deputados terão que votar contra o parecer aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do relator Paulo Abiakel, que recomenda a rejeição da denúncia. Como será a votação e como a população está se posicionando em relação ao governo de Michel Temer são assuntos que você acompanha a partir de agora aqui no Revista da Cidade. Para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo hoje Erival Oliveira. Ele é professor de Direito Constitucional da Damásio Educacional e também assessor jurídico do Ministério Público Federal. Seja bem-vindo. Tudo bem? Obrigado. Bem-vindo mais uma vez ao Revista, viu? Pelo convite. Vamos conversar sobre esse assunto, porque ele é o assunto da semana, né? Com relação aí ao meio político, o Procurador-Geral da República entrou com mais uma denúncia. Dessa vez ele está falando sobre corrupção passiva. Explica para a gente entender em que consiste essa denúncia contra o presidente. Corresponde ao servidor público exigir alguma coisa para não deixar de fazer aquilo que ele devia coibir. Ele devia coibir a corrupção, o tráfico de influência, ele não fez isso. Então, de algum modo, ele está sendo... As situações dão ensejo à materialidade, que é você adequar o dia a dia ao tipo penal. Tá. E para a gente entender, então, o fato pelo qual ele está sendo acusado, o grupo JIF estava pagando a ele, em teoria, né, segundo a denúncia, algumas parcelas de R$500 mil, né? Que circularam aqui em São Paulo nas mãos do assessor, né? Do próprio presidente Rocha Loures, né? Ele está sendo acusado de receber esse dinheiro. É isso? Sim. Houve em tese, a conivência com um ato criminoso e para você continuar sem fazer nada, você está recebendo dinheiro para não tomar a atitude correta, que seria requerer uma investigação, dar notícia ao Ministério Público e assim prosseguir na investigação. E esse dinheiro, teoricamente, estaria sendo repassado ao presidente com relação a um contrato quebrado da Petrobras com o grupo JF, não é isso? Isso e entre outras coisas, né? Então você tem lá, ao que parece, além de benefícios com relação a recebimento de valores em financiamentos, a não apuração com relação a atividades criminosas e esse mecanismo de proteção com aval da presidência. Tá. Então, de algum modo, isso, assim, tudo vai depender de como a Câmara vai se manifestar. Se a Câmara dos Deputados parar, a Câmara parou agora, nessa votação de amanhã, não vai prosseguir aquela investigação que já estava em andamento, esse do Rocha Loures. Por mais que tenha provas, por mais que tenha documentos, gravações, delações, vídeos de mala caminhando por aí, circulando, o que importa é a votação, é o que vai acontecer na Câmara essa semana. Pela Constituição, você tem que ter 2/3 da Câmara dos Deputados autorizando que a investigação prossiga no Supremo. É a primeira vez na história que um presidente em exercício está sendo investigado. Então, é feito um juízo de valor. Já tem algo favorável ao Temer, que é o parecer da CCJ favorável para arquivar. Tem a votação, se tiver 2/3 contra o arquivamento para prosseguir, são 342, volta para o Congresso, para o Supremo, e o Supremo dá andamento na investigação, nessa parte processual, que não é simples. Tem contraditório, tem ampla defesa, tem uma posição garantista com relação àquela questão se a gravação é lícita ou ilícita, se é uma gravação autorizada judicialmente. A gravação não tinha sido autorizada. O Supremo que faria essa avaliação. O Supremo vai fazer. Tá. Então, ele já foi rejeitado pela comissão antes, né? Pela Comissão de Constituição e Justiça. Sim, agora vai para o plenário. Essa rejeição não implica em manter ou não a investigação. É a pro forma. O que interessa é a votação no plenário. Tá. Se ele tiver 342 favoráveis
a investigação, vai ser investigado. Se não tiver nesse número, vai ser arquivado. E para o Planalto, claro, interessa que tudo termine o quanto antes, né? Afinal de contas, algumas articulações estão sendo feitas nesse sentido, né? Sim, o próprio o tempo político passou, os parlamentares nas férias voltaram para as bases e perceberam que entre ele ter uma liberação de verba, fazer alguma coisa futura para o seu eleitorado e politicamente ficar queimado, e o pessoal sabe que o brasileiro tem uma memória muito curta, ele vou querer dinheiro para, inaugurei essa obra, o pessoal vai pensar na obra ali. E a gente sabe que tipo de inauguração. Inaugurei mais ou menos essa obra, o restante foi para minha campanha de reeleição. E já consegue os votos que eram necessários, além da liberação de valores para a campanha. Tá. E é um momento muito delicado, né? Porque é claro que eles estão pensando nisso, já estão pensando numa possível reeleição, estão pensando no que isso vai fazer com a imagem política deles, afinal de contas, você bem comentou, né, que o brasileiro tem uma memória muito curta. Por outro lado, o brasileiro, nesse momento da política, está muito mais atento também, muito mais ligado, mesmo porque quando a gente para olhar o índice de rejeição que o presidente tem hoje, a gente pode dizer que é um dos piores índices da história do Brasil. Nem Dilma Rousseff conseguiu um índice tão baixo, ela chegou em 7%, né? Tá junto com o Sarney na rejeição, das piores rejeições históricas. Daí vem aquela questão, né? Por que uma rejeição tão grande e o cara não cai? Você tem o apoio político, ele tem a máquina pública para liberar valores e nomeações. Você tem essa ausência de questão de honra e respeito à lei, etc. Tal. E lógico, né? Entre o parlamentar ter dinheiro para fazer campanha e não ter, ele vai vender a alma para o demônio. E junto desse cenário triste, você tem a oposição em situação meio que precária, né? PT apoiando o Maduro, que é um ditador. Um ex-presidente... Um lugar onde morrem... pessoas que são contra o governo, sei lá, 3 pessoas por dia. Para fazer manifestação. Você tem um ex-presidente que seria oposição forte, com uma previdência privada de 9 milhões. O pior investimento é uma previdência privada. Aí você fala assim, poxa, tá triste, né? Uma condenação já, tem a segunda instância que pode confirmar a condenação. Então, o Temer se mantém no poder por uma ingerência política, remuneratória com relação à liberação de verbas. Essa emenda de liberação de verbas veio com o governo Dilma, então não é novidade dos outros. E lógico, se ele tem todo esse poder, quem está junto vai deixar cair? Óbvio que não. Ele vai falar assim, é o que rodou, né, lá em Brasília. Se eu, presidente, fui gravado por um bandido, validado pelo MP, e estou nessa situação, imagine você. E nós sabemos que os seres humanos são mentirosos. Então o homem bebe um pouquinho, fala que pegou todo mundo. Não pegou ninguém, mas alguém estava gravando. E aquilo que era uma falácia, contar vantagem, passa a ser algo verdadeiro. Nas interceptações que a gente ouve lá no tráfico de drogas internacional, que a gente investiga, me traz o bagulho e deixa em tal local. Para nós, bagulho é droga. Em tal local, então você faz essa dedução. Pode ser qualquer outra coisa na hora de tentar a prova. Justamente. Então aquele negócio, aquilo que é contar vantagem, hoje em dia é um mecanismo de prova. Então, olha, se eu tava contando, o cara estava contando vantagem para mim, eu vi, só fingi de surdo ali para dar atenção para um cara que era o maior investidor de carne bovina do mundo. Vocês também, numa conversa informal, com um jornalista, com um repórter, com um colega, pode contar vantagem e ser preso. O caso do Delcídio Amaral. Um advogado, junto com ele, contou vantagem para o filho do Severo. Não, já mandei outras pessoas para o exterior, nós vamos cuidar de você e tal. Tudo conversa fiada, porque você não tem... contar vantagem. Nesse caso, a prisão dele... Suficiente para cair. Foi suficiente para cair. Uma conversa... já tinha, nesse caso, autorização anterior para fazer a gravação. Mas é muito fácil a gente entender que, nesse caso, é ainda mais grave, né? Por mais que seja uma falácia, afinal de contas, a prova, o que a gente tem, o que o brasileiro, não estou falando aí do Supremo, né, do que os deputados entendem, afinal de contas, tem tantas outras situações colocadas aí, mas o que a gente entende como prova é que um presidente da República ouviu uma denúncia de corrupção. Sim. Ouviu uma denúncia de compra de juiz, de procurador da República e não fez absolutamente nada. Diz que estava ali ouvindo a confissão de um falastrão. Quer dizer, é o tipo de argumento que pega tão mal, fica tão leviano, fica tão superficial. Não é à toa que a gente calha em 5%, e um desses 5% é o deputado que tatuou o nome dele, né? É doido, né? Deve ser de Rena, presumo, né? Não, é definitiva. Não, deve ser definitiva. E ele diz, eu não me lembro o nome do deputado agora, gente, ele é do Solidariedade. Fez uma tatuagem deste tamanho no peito, escrito Temer com a bandeira do Brasil, e disse que aquela dor que ele sentiu na hora da tatuagem é para representar o tamanho do apoio que ele tem à base. Pelo amor de Deus. Mas é aquele negócio, né? Tatuagem pode se corrigir, né? Ele pode colocar fora em cima depois, né? Olha lá!
Boa. Mas esses caras mudam tanto de opinião que não é difícil isso acontecer realmente, né? Então, assim, pro povo, eu imagino que é isso que basta, porque a gente ouviu eles falando, eles conversando sobre isso, né? E recebeu de penhoar na calada da noite, sem agenda, sem ninguém saber, quer dizer, é no mínimo muito tudo suspeito, errado, né? Tudo mal feito, mas não se iluda. Isso é um comportamento normal entre políticos. Quem é que está financiando? Quanto você vai me dar para que a gente conversou no encontro anterior, né? Acabar com o financiamento público de campanha, filho. Vai bater perna, vamos baratear isso. Vira youtuber, poxa vida. É verdade. Você viu? Vocês estavam comentando o caso da moça, do vídeo da Anitta, não sei o quê. Mas se você pensar, estudar, teve um vídeo anterior que alguém bate, a cobra pula, a cobra na Anitta. E fica negócio, será que a cobra vai picar a Anitta, não sei o quê. Daí quando solta o vídeo oficial, não sei quantos milhões de... O ser humano é curioso, né? Então você começa a pegar essa história. Bom, gravação por si só não dá para condenar, mas a depender do conjunto de provas dá para condenar. Assim, na visão do MP. Tem tudo para condenar o presidente, mas politicamente, como ele tem apoio, vai parar ali. É o artigo 86 da Constituição. Né? Sem o aval da Câmara não prossegue. É uma pena realmente. Mas falando em apoio, eu vi uma notícia hoje cedo que o presidente está tentando persuadir de alguma forma para que todos, inclusive quem vai votar a favor do prosseguimento desse processo, para que compareça, para que tenha quórum, né? Porque ele quer encerrar isso quanto antes, quer encerrar essa semana, né? Ele quer encerrar o quanto antes e quanto mais votos ele tiver, ele demonstra poder, inclusive para dar continuidade à reforma da Previdência. Qualquer que seja o presidente vai ter que fazer a reforma da Previdência, que é aquele negócio de 65 anos e 40 de idade. 65 de idade e 40 de contribuição. Sim. Qualquer presidente vai ter que fazer essa reforma. Nós vamos ter que cortar na pele de alguns benefícios dos servidores públicos. Parece que o servidor público é o vilão de toda a história, e realmente não é só o servidor público, é a má gestão pública. O pessoal esperava que com a saída da Dilma, agora vai melhorar a gestão pública, nós podemos avançar, não sei o quê. Conversa fiada. Eles foram eleitos na mesma chapa. Então, o que tinha que fazer não fizeram realmente. Bom, um prognóstico para essa semana, então, é que o caso seja abafado, mais uma pizzazinha rolando aí. Infelizmente, com todo o apoio político que ele tem, liberação de verbas, deve ser arquivado. A oposição não vai fazer quórum. Filho, não posso paralisar o Congresso. A própria oposição dá como perdida essa batalha. Vamos para outra. Vem a delação do Cunha, vem a delação de outras pessoas. Criminalmente, o processo parou contra o presidente, mas as pessoas que estão ao redor continuam sendo investigadas. E numa dessa, alguém pode voltar e fazer pressão, trazer prova. A esperança é a última que morre, né? Vamos continuar, né? A gente é brasileiro, a gente não desiste nunca. Bom, deixa eu agradecer então Erival Oliveira, que é professor de Direito Constitucional da Damásio Educacional e também assessor jurídico do MPF. Agradeço pelos esclarecimentos, ajudar a gente a entender um pouco mais esse momento importante da nossa política, da nossa história. Vou deixar o Twitter para você fazer contato, @prof_Erival, Erival sem H, tá? @prof_Erival. Obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Pela presença. Uma mamãe linda. Obrigada, querida. Até uma próxima, obrigado, viu? Até.